Fala, mas joga, Devaí. Bom, esse é mais um Fala Mais Joga. Você vai me perguntar, Devaí, por que você está gravando mais um Fala Mais Joga, um atrás do outro? Acabou de sair um ontem, né? E eu vi que o pessoal gostou. E bom, vou falar para vocês o cenário que tem na minha frente para vocês entenderem o porquê que eu dei uma pausa. Eu tô com um dedão aqui vermelho de tanto escrever. Embaixo do celular, nesse momento, tem o caderno que eu estou escrevendo. Quem não sabe, eu estou fazendo o comentário de Mateus 24. Mas nesse momento eu estou comentando Lucas 17 para complementar o texto de Mateus 24 que eu estou comentando. Na minha frente tem uma Nova Almeida atualizada. Do lado da Nova Almeida atualizada tem uma ACF. Embaixo tem a Teologia Sistemática do Grudem. Do lado da ACF tem uma Bíblia King James Fiel, 1611. E na minha mão eu tenho 10 dedos que estão doendo de tanto escrever. Então enquanto a gente fala mais joga, enquanto eu jogo, né? Esse joguinho aqui, ó, que tem um Volkswagen, né? Que não é Volkswagen, né, é das Volkswagen, né? Volkswagen, né? Não sei como é que fala, tem várias cores, ó. Tem que comprar, tudo tem que comprar nessa vida, né? Nada de graça. Eu vou tentar aumentar aqui, quer ver? Tem que... Eu nem sei o que é isso aqui. Eu vou gastar 100 moedinhas lá. Pronto. Pronto, vamos ver se agora eu consigo, né? Não, tem que ir pro level 2. Vou confirmar. Ué? Não, é possível que agora não liberou. Ah! Nossa, eu aumentei a velocidade 3 vezes. Ah, tá bom. Então, tem um texto ali que eu tô comentando, que é onde eu parei antes de jogar, que é justamente o que eu vou falar agora com vocês, né? Que é Lucas 17, do versículo 20 até o versículo 24, né? Eu acabei de fazer o comentário desse texto agora, meu dedo tá doendo, mas dá pra apertar o botãozinho aqui, né? Fala que não dá pra apertar o botão. Só não dá pra ficar escrevendo, né? Porque a caneta come a mão da gente. E eu vou falar pra vocês, eu tô escrevendo muito na caneta e eu dei preferência pra fazer isso, por quê? Porque enquanto eu escrevo no computador, às vezes eu escrevo tão desenfreadamente que eu nem lembro o que eu escrevi. Por exemplo, eu estou com um comentário de 2 Tessalonicenses lá. Eu não lembro o que eu escrevi. Se bem que eu também não lembro o que eu escrevi na semana passada, né? Mas hoje eu já li meu comentário todo aqui no meu caderno. Mas eu fico ciente do que eu escrevo quando eu faço no... A polícia está querendo me pegar aqui, tá vendo? Porque eu bati. Eu devo parar e pagar a multa, gente? Não dá, né? Não dá para pagar a multa. Mas o que acontece? Quando eu escrevo na mão, o texto sai melhor, né? Isso é interessante também. Então você que gosta de escrever, faz um teste. Escreva na mão e não bata na rua. E nem fica falando e dirigindo. Olha lá, outra pessoa distraída, viu? Então eu li e comentei Lucas 17, 20 até o 24. E é um texto muito importante, principalmente para a nossa época. Por quê? Nós somos atacados diariamente por falsos profetas. O brasileiro vive uma briga contra os falsos profetas diariamente, né? Então, se você não percebe, se você não sabe, talvez você também esteja sendo enganado, né? Isso é uma realidade, né? Se você não sabe onde eles estão, o que eles estão falando, talvez você esteja sendo enganado, né? E você precisa prestar mais atenção. Mas o que acontece? O Jesus, quando ele vai falar sobre os falsos profetas, na verdade a intenção de Jesus é falar sobre a sua vinda, né? Mas antes disso, Lucas registra ali um papo rápido de Jesus com os fariseus e depois com os discípulos. Jesus quer estabelecer duas coisas primeiro. Primeiro, que o que é o reino de Deus, né? E segundo, como os falsos profetas vão agir. Então tem isso tudo nesses versos que eu falei, 4 versos, né? A primeira parte, os fariseus questionam Jesus, né? Questionam Jesus de forma até meia malvada, né? Fala assim, Jesus, quando é que vai vir o reino, né? E quando os fariseus falam isso, não se deixem enganar, eles estavam sendo irônicos, né? Eles falam, Jesus, você fala que você é o Messias, então, se você é o Messias, tecnicamente o seu reino deveria vir. Cadê o seu reino, Messias? Isso vai acontecer de novo.
Isso vai acontecer de novo quando Jesus está crucificado, né? Eles vão falar, ó, se diz o Salvador e não consegue salvar ele mesmo, né? Isso acontece mais lá na frente. Lucas também registra. Lucas também registra, né? E eu tenho que dar rate it mesmo? Aí, ó, tem que fazer isso aqui, né? Tchau. E aí o que acontece? Quando os fariseus fazem isso, Jesus ensina uma coisa que todos nós precisamos lembrar em relação à sua volta. É uma coisa que todo mundo precisa ter em mente, que o reino de Deus, ele não vai ser e nunca será um reino político e humano, né? Então não adianta a gente esperar surgir um Cristo político, como os judeus esperavam, né? Eles olhavam para os profetas e não viam a parte espiritual da profecia. Eles olhavam lá para Isaías 61, por exemplo, e não conseguiam entender. Eles não sabem, Jesus está falando, aliás, Deus está falando que vai restaurar a nação de Israel literal, né? Mas aí vem o Messias pobre, que não tem muita instrução, né? Ele conhece a palavra, mas ele não é um político. Então será que esse rapaz aí, ele é mesmo o Messias ou ele é só um maluco falando que é o Messias? Era isso que os fariseus estavam fazendo isso com Jesus, né? E aí Jesus vai falar as palavras dele, que precisam estar sempre na nossa mente, né? O reino de Deus não virá de forma aparente. Não virá de forma aparente, né? E depois ele ressalta que o reino de Deus já está dentro de nós, né? Ou conosco, né? Algumas traduções vão variar muito aí. Quando ele fala isso, ele acaba com a ideia de um reinado literal e humano, né? Aí quando a gente fala de reinado literal, tem duas coisas que precisam ficar claras, né? O reinado de Jesus é literal no sentido de que ele realmente reina sobre todas as coisas. Nesse sentido é literal. Mas não é literal no sentido de que ele vai vir com um reino humano, né, ou com um reino político. Nesse sentido não é literal. Nesse sentido é espiritual. E Jesus fala, o reino de Deus não é literal como vocês estão pensando. Ele é espiritual. E ele já está com vocês, né? E nisso ele está respondendo os fariseus. E depois disso ele resolve olhar para os seus discípulos. Agora Jesus vai ensinar uma parada direta para os discípulos, né? O que eu achei fantástico, porque antes ele estava dando ideia para os fariseus, mas agora ele muda o foco. Agora eu não quero mais saber dos fariseus, eu quero ensinar algo aos meus discípulos. E ele vai mostrar duas características interessantes dos falsos profetas, que é onde a gente entra, né, nesse texto de Lucas 17. Ele vai falar com os discípulos que um dia eles vão desejar ver Jesus de novo na terra. É isso que ele fala, ó, lá no versículo 22. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem. O que significa isso? Vai haver o tempo em que vocês vão sentir saudade de mim e que vocês vão querer me ver de novo aqui na terra, né? Ou, se a gente fosse trazer para a nossa realidade, virá o tempo em que vocês vão desejar estar fisicamente com o Filho de Deus, ou que vocês vão querer estar literalmente com o Messias aqui na terra. E olha a resposta de Jesus: mas vocês não me verão. Ou seja, nunca mais vocês vão ver Jesus como os discípulos viram. É isso que ele estava falando. É isso que ele estava falando. E por que ele falou isso? Porque ele vai ressaltar em seguida um dos aspectos dos falsos profetas. Eu acho que eu dei uma rosquinha pro cara da polícia, né? Eu acho que eu dei uma rosquinha pro cara da polícia. Aí o que Jesus vai falar depois, um dos aspectos dos falsos profetas é usar o nosso emocional para nos enganar. Quando ele fala isso, olha, vocês vão chegar a uma época que vocês vão desejar ver o Filho do Homem de novo na Terra, ele vai logo em seguida mostrar que os falsos profetas vão tentar enganar o povo de Deus, dizendo que Jesus está aqui ou está ali. É assim que os falsos profetas fazem. Ele usa aquilo que a gente precisa, ou aquilo que a gente acha que precisa, contra nós mesmos. Então, por exemplo, a teologia da prosperidade, ela é nesse sentido. Ela pega pessoas que desejam ser ricas e fala: olha, Deus prometeu dinheiro para vocês. Não há crente pobre. Deus prometeu, e se Deus é fiel, ele tem que dar dinheiro para vocês.
Isso é uma distorção da palavra de Deus, mas vai direto no coração de quem quer dinheiro. E essas pessoas são enganadas. Essas pessoas são enganadas. Você vê que essa teologia da prosperidade arrasta multidões. Olha, eu nem bati em ninguém, o policial está querendo me pegar. Agora eu bati. E Jesus está falando exatamente isso. Cuidado para que os falsos profetas não se aproveitem do seu emocionalismo, não se apoiem naquilo que vocês querem, né, e te engane. E essa é a primeira característica de Jesus. Há uma segunda que eu vou falar aqui para vocês antes de eu bater de novo. Ó, vai ter um posto de gasolina aqui. Ah não, é um posto de rosquinha. Ah, o posto de rosquinha faz o policial parar de me perseguir. Entendi. Então o que acontece? A segunda característica muito interessante que eu entendi aqui é que os falsos profetas, além de usar o nosso emocionalismo para nos enganar, eles também querem sempre ter a direção. São eles que apontam Jesus. Só eles podem apontar. Então Jesus não acabou de dizer que o reino de Deus não é literal, humano. Então como que o falso profeta pode afirmar que Jesus vai estar aqui ou ali? Entende? Nesse sentido, os falsos profetas querem sempre ter a direção. Eles são o caminho, a verdade e a vida, né? O reino de Deus para eles não pode estar em todos os crentes, não. Tem que ser apenas, unicamente, na religião deles. Entende? Ó, eu sou presbiteriano, mas se eu fosse presbiteriano e falso profeta, eu diria que só a IPB tem a verdade. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é a IPB que é o reino de Deus. A IPB é uma das representantes do reino de Deus na Terra. Assim como outras igrejas também são. Mas os falsos profetas têm essa grande ideia de querer ser o caminho. Só eles é o caminho, né? E aí depois tem uma outra confusão que o pessoal faz também, que eu reparei que já no finalzinho do texto, né? Que Jesus falando sobre a sua vinda, literalmente a sua vinda, né? Ele fala, olha, eu não vou estar em um lugar e nem em outro. A minha vinda não vai ser desse jeito, eu vou estar aqui ou estar lá, não. Eu vou ser visto por todas as pessoas que estiverem vivas naquele momento. Quando ele fala que a vinda dele será como um relâmpago, ele não ressalta a velocidade do relâmpago. Vocês repararam? Ele não fala assim, ó, a vinda do Filho do Homem será rápida como a do relâmpago. Não. Ele ressalta o brilho e o resplendor do relâmpago. Por que ele faz isso? Porque é algo que todo mundo vê. Se uma coisa brilha no céu, todos veem. Né? Todos veem. É isso que ele está falando. Ó, a vinda do Filho do Homem vai ser nítida. Acabou minha gasolina. Nítida e todo olho verá. Né? E aí as pessoas vão lá e falam que o relâmpago é algo rápido, mas Jesus não cita a velocidade do relâmpago, ele cita a sua luz, que é algo visto, que pode ser visto, né? E não algo rápido, mesmo sabendo que a luz é rápida. Quando ele fala sobre isso, ele está ressaltando a visibilidade da sua vinda, né? Bem interessante, né? Isso está em 4 versos, eu só comentei com vocês aqui breve. Em 13 minutos, na verdade eu demorei pra caramba pra comentar, mas isso está escrito em 4 versos. Eu vou ler aqui pra vocês antes de começar. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu. Tem uma moto passando aqui, ó. O reino de Deus não vem em aparência, em visível aparência. Nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos, virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão e dirão a vocês, ele está aqui, ou lá está ele, não saiam, nem sigam essa gente, nem sigam essa gente, nem saia do seu lugar, nem se importe com isso, porque isso é uma mentira. Isso é uma mentira dos falsos profetas. Por quê? Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, eu estou lendo e jogando agora, né? Eu estou lendo, falando e jogando. Assim será no seu dia o Filho do Homem. Amém. Tanta coisa em 4 versos, né? E quebra tanto paradigma antigo, né?
tanta teologia que é formada em cima de ideias que, na verdade, nunca estiveram na Bíblia, né? Tipo, da onde que eles tiraram isso se na Bíblia está exatamente o contrário? Uma simples leitura do texto bíblico mostra o contrário. Então, de onde surgem essas ideias, né? São coisas dos falsos profetas, né? Eles estão aí para enganar mesmo, estão aí para destruir. O falso profeta é como Satanás, ele representa Satanás, né? Ele veio matar, roubar e destruir também. Ele está aí para enganar, ele também é filho da mentira, né? É filho de diabo, que é o próprio pai da mentira. E eles inventam essas histórias, e como as pessoas não vão consultar, porque elas confiam demais neles, eles conseguem enganar muita gente. Essa é a verdade, é assim que funciona, né? Vou encerrando aqui o Fala Mais Joga de Lucas 17, do versículo 20 até o versículo 24, que eu fiquei falando aqui pra caramba com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agora meu dedo voltou a funcionar e eu posso continuar a escrever o texto aqui. Esse foi o drive aqui que eu joguei, né? Foi um período legal, gostei de fazer isso aqui. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, né? E falem o que vocês já ouviram falar desse texto, né? Porque o texto é muito óbvio, é muito claro. Mas o que as pessoas dizem sobre esse texto, né? Vou ficando por aqui. Fique com Deus e até mais.